O Michael Jackson não acordava e simplesmente ia trabalhar. Antes de qualquer ensaio, antes de qualquer gravação, antes de qualquer apresentação, ele passava por um processo, uma série de práticas que ele repetia com tanta consistência que viraram parte de quem ele era. E não era superstição, não era ritual esotérico, era programação mental aplicada com uma precisão que pouquíssimas pessoas no mundo têm. Hoje eu vou te mostrar cada uma dessas técnicas. E mais do que isso, como você pode usar elas agora. A gente já sabe que Michael Jackson era talentoso, mas talento não explica tudo. Explica uma parte. O que explica o resto é o que acontecia antes do palco, antes da câmera, antes de qualquer olho externo ver. Era o trabalho interno, a forma como ele construía a realidade na mente antes de ela existir no mundo. Ele estudou profundamente como a mente humana funciona. Leu sobre psicologia, sobre o poder do subconsciente, sobre como os maiores artistas da história criavam seus melhores trabalhos e transformou tudo isso numa rotina que ele seguia todos os dias. Não quando tinha vontade, todos os dias. E agora eu vou te mostrar cada uma dessas técnicas. A segunda técnica era a visualização. Mas não aquela visualização superficial de ficar pensando em algo por 2 segundos e achar que manifestou. Era uma visualização imersiva, onde ele entrava completamente na experiência antes dela acontecer. Antes de cada apresentação, ele fechava os olhos e vivia o show inteiro na mente. Sentia o calor do palco, ouvia o som da multidão, sentia cada movimento do corpo executando perfeitamente. Quando ele finalmente subia no palco, não era a primeira vez que ele estava vivendo aquilo. Era a segunda. A neurociência explica isso com um conceito chamado simulação mental. Quando você visualiza uma experiência com intensidade emocional, o seu cérebro ativa os mesmos circuitos neurais de quando você vive aquela experiência de verdade. Você está literalmente criando memórias do futuro. Como você aplica isso? Antes de dormir, fecha os olhos e passa 5 minutos vivendo uma cena específica do que você quer manifestar. Não assistindo de fora como um filme. Vivendo de dentro. Sentindo, cheirando, ouvindo. Quanto mais real parecer, mais poderoso é. E a terceira técnica é a que menos pessoas conhecem. A terceira técnica era algo que ele chamava de entrar no personagem. Mas não era fingimento, era uma mudança real de estado interno antes de qualquer ação. Antes de gravar, antes de ensaiar, antes de qualquer momento importante, ele passava por um processo de se tornar a versão de si mesmo que já tinha alcançado o que queria. Mudava a postura, mudava a respiração, mudava o olhar e só então começava. Isso não é performance, é programação. Quando você muda o seu estado físico, você muda o seu estado mental. E quando você muda o seu estado mental, você muda a qualidade do que você cria, decide e atrai. Como você aplica isso? Antes de qualquer momento importante do seu dia, para por 2 minutos. Respira fundo 3 vezes. Endireita a postura e pergunta para você mesmo: como a versão de mim que já chegou lá entraria nessa sala, nessa reunião, nessa conversa? Depois, entra sendo essa pessoa. E a quarta técnica foi a que mais surpreendeu os produtores do Thriller. A quarta técnica era o silêncio. E essa é a que menos pessoas falam, porque parece contraditória. Em plena gravação de Thriller, Michael Jackson às vezes parava tudo, saía da cabine e ficava em silêncio por alguns minutos. Os produtores no começo achavam estranho. Depois, aprenderam que era daquele silêncio que vinham as melhores ideias. Ele acreditava que a mente criativa não funciona no barulho, que as melhores respostas, as melhores soluções, as melhores inspirações chegam quando você para de forçar e começa a receber. E ele praticava esse silêncio de forma intencional, todos os dias. Isso tem respaldo científico. O estado de devaneio, quando a mente fica sem foco específico, ativa uma rede neural chamada Default Mode Network, que está diretamente ligada à criatividade, à resolução de problemas e à geração de insight. Michael Jackson acessava isso intuitivamente. Como você aplica isso? Reserva 10 minutos por dia, sem celular, sem música, sem estímulo nenhum. Só você e o silêncio. No começo vai parecer desconfortável. Persiste. É nesse espaço que as respostas que você está procurando aparecem. E agora eu vou te contar o que une tudo isso. Essas 4 técnicas não eram separadas na vida de Michael Jackson. Elas faziam parte de uma rotina integrada que ele praticava com consistência absoluta. A escrita de manhã, a visualização antes de cada momento importante, o estado antes de cada ação,
O silêncio todos os dias. E o resultado não foi só Thriller, foi uma carreira inteira de manifestações que o mundo ainda não consegue explicar completamente. Um garoto pobre de Indiana que se tornou o artista mais vendido da história, que criou clipes que mudaram a forma como o mundo consome música, que influenciou gerações inteiras de artistas em todos os continentes. Não foi sorte, foi método, foi consistência, foi uma decisão diária de programar a mente antes que o mundo tivesse qualquer evidência de que ia funcionar. E essas mesmas ferramentas estão disponíveis para você agora. Não para você ser Michael Jackson, para você ser a versão mais expandida de você mesmo. Para você parar de esperar a vida mudar de fora para dentro e começar a criar de dentro para fora. Começa por uma técnica, só uma, por 7 dias, e observa o que acontece. Se esse conteúdo abriu alguma porta na sua cabeça, se inscreve no canal. Aqui a gente fala sobre leis do universo, manifestação e sobre como as mentes mais brilhantes da história usaram esses princípios para criar coisas que o mundo nunca tinha visto. Toda semana tem conteúdo novo esperando por você. Te vejo no próximo vídeo.